Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula e hoje estudaremos as orações subordinadas adjetivas. Então vamos lá. São subordinadas adjetivas as orações que equivalem a adjetivos dos períodos simples, geralmente em função de adjuntos adnominais. Quem não lembra o que é adjunto adnominal, volta lá à aula 19, termos acessórios da oração, e dá uma conferida. As orações adjetivas podem aparecer em duas posições, após a oração principal ou intercalada a ela. Coloquei aqui dois exemplos para conferirmos. Vamos lá. Temos aqui o primeiro, ó. O brasileiro é um homem trabalhador. Como já dá para perceber, aqui é um período simples, porque só temos um verbo. Temos o sujeito e o predicado aqui, ó. No predicado nós temos o substantivo homem e temos o adjetivo caracterizando esse substantivo, que é o adjetivo trabalhador, que sintaticamente tem a função de adjunto adnominal. Vamos agora observar o segundo exemplo, que já é um período composto. Prestem atenção. O brasileiro é um homem que trabalha. Vamos comparar aqui, vamos perceber a diferença. Temos aqui a oração principal e a oração subordinada, porque está sendo introduzida por uma conjunção, um conectivo. O adjetivo aqui, trabalhador, do período simples, está caracterizando o substantivo homem. Agora prestem atenção. Esse adjetivo aqui foi transformado no verbo trabalha. Ele foi transformado no verbo trabalha, antecedido pelo conectivo que. Isto significa o quê? Que essa característica aqui do período simples passa a ser representada por uma oração adjetiva, subordinada adjetiva. Ela é adjetiva por quê? Porque toda ela está substituindo um adjetivo do período simples. As estruturas estão diferentes, mas os sentidos permaneceram semelhantes. Neste caso aqui, ó, a oração subordinada adjetiva apareceu após a oração principal. Coloquei aqui mais um exemplo para que vocês fixem bem na mente. Ó, político corrupto não merece nosso voto. Aqui é o período simples. Nós temos aqui no sujeito um substantivo e um adjetivo que está caracterizando o substantivo político. Sintaticamente, o adjetivo corrupto aqui tem função de adjunto adnominal. Agora observem aqui no período composto. Político que é corrupto não merece nosso voto. Nós temos, ó, a oração principal. Político não merece nosso voto. É a oração principal. Intercalada a ela, nós temos a oração subordinada adjetiva. Adjetiva por quê? Porque está caracterizando político. Vamos agora conhecer os conectivos das orações adjetivas. Os conectivos das orações subordinadas adjetivas são os pronomes relativos. O pronome relativo relaciona a oração adjetiva a um termo da oração principal. E aqui estão eles, ó. O qual, a qual, os quais, as quais, que, desde que possa ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais. Temos aqui quem, onde, cujo, cuja, cujos, cujas. São esses os pronomes relativos. Observem agora nos exemplos, ó. Há situações que nos deprimem. Aqui é o pronome relativo porque eu posso substituí-lo por as quais. Há situações as quais nos deprimem. Este é o homem a quem devo favores. Temos aqui outro pronome relativo
A casa onde nasci ainda está lá. Existem problemas cujas soluções são dadas pelo tempo. Pode ocorrer de alguns verbos exigirem preposições e elas aparecerem antes dos pronomes relativos. Muitas pessoas sentem dificuldade para diferenciar o que pronome relativo do que conjunção integrante. Mas uma maneira prática de distinguir essas palavras é tentar substituir o que por o qual, a qual, os quais, as quais. E se a substituição der certo, fizer sentido, ali é um pronome relativo. Se não der certo, se não fizer sentido, é apenas uma conjunção integrante que estará introduzindo uma oração subordinada substantiva. Então vamos ver aqui se a gente consegue fazer essa distinção nesses exemplos. No primeiro exemplo nós temos: a cozinheira que fez o jantar não comeu nada. Aqui está o que? E agora? Ele é pronome relativo ou é conjunção integrante? Vamos tentar fazer a substituição. A cozinheira a qual fez o jantar não comeu nada. Deu certo? A substituição por a qual deu certo. Se fez sentido, se deu certo, é um pronome relativo. Agora no segundo exemplo, a cozinheira disse que não comeu nada. Temos aqui o que? E agora? Ele é conjunção integrante ou é pronome relativo? Vamos tentar fazer a substituição. A cozinheira disse a qual não comeu nada. Fez sentido? Não fez sentido. Se não fez sentido, é uma conjunção integrante que está substituindo, que está introduzindo uma oração subordinada substantiva. Vamos agora ver a classificação das orações subordinadas adjetivas. Elas são de dois tipos: restritivas e explicativas. Vamos iniciar com as restritivas. São as que caracterizam o termo antecedente, tomando seu sentido de modo restrito, limitado. Por isso este nome, restritivas. Vamos observar agora no exemplo. Os médicos que são profissionais conscientes merecem nosso respeito. Observem que nesta frase aqui, o termo antecedente, que é médicos, foi tomado no sentido restrito, limitado. Por quê? Porque nem todos são considerados médicos profissionais conscientes. E somente os que são assim podem merecer o nosso respeito, merecem nosso respeito. Então, essa oração aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Agora vamos para as explicativas. São as que caracterizam o termo antecedente, só que tomando o seu sentido de modo amplo. Vamos observar aqui no exemplo. Os médicos, que são profissionais conscientes, merecem nosso respeito. Observe que expressa dessa forma, o sentido da frase é outro. Por quê? Porque aqui o termo antecedente, médicos, é tomado no sentido amplo, ou seja, é como se todos eles são tidos como profissionais conscientes. Por isso, são merecedores do nosso respeito. A diferença aqui foi o quê? A pausa, que na escrita é representada por vírgula. Esta oração subordinada adjetiva explicativa está entre vírgulas. E isso fez toda a diferença. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e na próxima aula nos veremos com as orações subordinadas adverbiais. Até lá!